Beleza aí, pessoal? Bom, eu deixei um vídeo à parte para a gente falar rapidinho sobre válvula termostática. Prometo que eu não vou ficar batendo na tecla da importância da válvula. Não, mentira. Vou bater, mas é rapidinho. Para quem não conhece, pessoal, para quem já tem na cabeça que não vai colocar a válvula termostática, não adianta, eu só tenho a agradecer porque o motor da pessoa vai embora rápido e é legal, a gente faz um monte de motor por causa disso, um monte de oficina ganha dinheiro por conta de pessoal que não usa válvula termostática, posto de gasolina ganha dinheiro porque gasta muito mais combustível também. Mas para quem não sabe, o motivo da válvula termostática, ela isola o radiador do sistema de arrefecimento. O líquido refrigerante, né, a solução ali, a água, fica circulando dentro do motor e isso acontece na fase fria. Isso aqui é um componente que abre quando estiver mais quente, né, quando o motor começou a chegar a uma certa temperatura, ele abre a passagem para que o radiador seja colocado no circuito de arrefecimento. E por que essa importância? O motor, a combustão, ele não pode rodar por muito tempo abaixo de uma certa temperatura. Então, a partir do momento que você liga ele precisa aquecer o mais rápido possível, chegar na temperatura de trabalho o mais rápido possível. E também numa estrada, com uma temperatura mais amena ou algo assim, se o radiador tiver no circuito de arrefecimento, o próprio ar, né, o próprio vento que passa na frente do carro vai derrubar essa temperatura e deixar muito abaixo da temperatura de trabalho. E por que tanto temperatura de trabalho, temperatura de trabalho? Porque na verdade o motor ele é projetado para ter umas medidas específicas quando quente. Quando ele esfria, ele deforma, tá? Você tem dilatação, contração. Então ele é projetado para uma certa dilatação a quente, porque a maior parte do tempo ele vai trabalhar quente. E pouco tempo ele vai trabalhar frio. Então, quanto menos tempo ele trabalhar frio, muito melhor, certo? Porque se ele trabalhar frio demais durante muito tempo, você vai ter desgastes em todas as peças, principalmente em pistão, em cilindro, anéis, entre outras peças. O óleo também não chega na temperatura correta, então ele não lubrifica direito, ele não faz limpeza direito e o carro consome muito mais combustível, porque quanto mais frio o motor, mais combustível em relação à mesma quantidade de ar você precisa. Enfim, tem um motivo muito forte para a válvula termostática estar aqui. Não vou estender mais que isso, pessoal, já deu muito tempo, estou olhando aqui, deu uns 2 minutos. É o seguinte, eu queria falar para vocês sobre a válvula termostática que dá muito certo aqui no Cadete GSI. E eu preciso contar uma historinha para vocês. Um certo dia eu estava viajando com o meu carro, o tempo estava bem frio, estava em torno de uns 12 graus mais ou menos, e eu percebi pelo celular, porque a minha injeção programável permite isso, eu olhei a temperatura do motor, estava em torno de 74 graus, 72, estava chegando perto de 70, isso não é normal mesmo num dia bastante gelado. Então logo eu imaginei, minha válvula termostática está entreaberta, ela não fechou completamente, então o fluido do radiador está circulando pelo radiador e o carro está perdendo temperatura. Super simples, Cadete Monza, muito fácil, você tira 3 parafusinhos ali, uma abraçadeira, troca a válvula termostática e vida que segue. E o que eu percebi? Alguns dias depois, eu voltei depois de viagem e a temperatura é legal, ele ficava nos 88 graus, 86 no mínimo, no lugar mais gelado, ele ficava nessa faixa aí, porque não tem como ficar mais alto que isso, já que andando rápido num dia muito frio, acaba tirando temperatura, praticamente se você tirar a água do motor ainda tira a temperatura, né? Porque passa muito ar aqui e acaba roubando muita temperatura. Mas enfim, ficou legal. Nos dias seguintes, a temperatura de São Paulo é maluca, vocês sabem. Eu estava andando no trânsito, estava marcando no computador de bordo uns 42 graus, porque o ar que vem do asfalto, os carros em volta e tal. E eu olhei na temperatura da injeção e estava com 105 graus. Se fosse uma junta convencional de cabeçote, tinha ido para o espaço certamente. É uma junta de aço, que está no meu carro, não é nesse aqui. Mas fiquei preocupado, parei, esperei um pouco com a chave ligada, ele ficou ventilando lá, baixou a temperatura. Nível de fluido lá de água, aditivo, tudo normal. E os dias que se seguiram eu fui testando e ficou alto. Pois bem, tirei outra válvula termostática, coloquei outra, falei, bom, de repente veio com defeito, né?
mesma coisa. Para resumir para vocês, coloquei uma terceira, a mesma coisa. E falei, bom, pode ser radiador ou bomba d'água, né? De repente acabou dando problema na mesma época, eu tive essa sorte aí, apesar de ter mexido com a válvula. Tirei a bomba d'água, ela estava zero. Aí falei, bom, agora é radiador, né? Coloquei um outro radiador que eu tinha aqui, que eu sabia que estava bom, porque de repente ele podia estar entupido. E aí, numa condição de temperatura amena, beleza, ele toca o barco. Agora, numa condição um pouco mais severa, ele pode não conseguir. Coloquei outro radiador e nada de resolver. Aí fui dar uma estudada sobre válvula termostática para cadete e tem uma salada gigantesca aí. E puxando um fio aqui, outro fio ali, eu fui desenrolando todo esse bolo e consegui compreender, e é isso que eu vou passar agora para vocês com essa história toda, que é o seguinte: a gente tem válvula termostática como essa daqui, e eu vou mostrar aproximando, eu vou gravar um vídeo aproximando o código e tudo mais, que é uma VT 221.82. Essa válvula ela começa a abrir com 82 graus. Essa válvula é uma válvula completa, tá? Vem a válvula termostática carcaça completa, inteirinha. Essa aqui é bem legal. Essa válvula aqui é da MTE Thomson, o produto deles eu nunca tive problema, sempre foi excepcional para mim. E a VT 211.82 é só o refil, só essa parte aqui dentro, pessoal. Eu vou até tirar com a ferramentinha aqui, ó. Se você comprar a 211, vem só essa peça que é chamada de refil, você aproveita a sua carcaça. A 221 vem completa desse jeito aqui, vem com anel de vedação inclusive. Vem um tubinho para você montar, bem fácil de montar aqui, não tem muito segredo. Deixa eu ver se eu aproximo aqui e mostro para vocês, ó. Só encaixado dessa maneira, bem simples. A gente já tem alguns vídeos aí falando disso aí. Só que a gente tem outros modelos de válvula termostática que são indicadas para cadete. Para cadete, Monza, Vectra, Astra e assim, vira uma salada. Então as outras válvulas termostáticas elas começam a abrir com 92 graus, tá? Tanto gasolina quanto álcool. A curva de abertura, o quanto ela abre a cada grau é que muda um pouco, no álcool é até mais lento. Essa daqui é para gasolina das versões carburadas. E aí você pode me falar assim, pô, mas não é para esse carro trabalhar na faixa de 90 graus? Sim, é para trabalhar na faixa de 90 graus. Aí desenrolando um pouco mais essa história, o que eu percebi que é até possível você usar a válvula termostática que começa a operação com 92 graus, embora seja alto demais. Porque o próprio interruptor térmico, o cebolão, aciona a ventoinha com 82 graus. Então, se você colocar uma válvula que começa a abertura com 92 graus e colocar um interruptor térmico, um cebolão, que liga com 92 graus, o que vai acontecer? O motor vai aquecer até 92 graus, vai começar a circular o líquido para o radiador. A partir do momento que cai dentro do radiador, o cebolão vai ligar, ele vai começar a baixar a temperatura, vai trancar, né, a válvula termostática vai fechar, porque no 92 graus, um pouquinho para baixo, ela já está fechada, o líquido não vai circular, a ventoinha vai ficar ligada durante um bom tempo, porque ele precisa chegar em 87 para desligar a ventoinha, e com isso você tem ciclos aí rápidos de liga a ventoinha, de repente ela fica muito tempo ligada, depois ela desliga, liga de novo logo em seguida, porque o motor está sempre operando muito quente. Isso numa condição muito boa, com um radiador muito bom, num dia muito ameno. Se você pegar uma temperatura muito alta, um trânsito, alguma coisa, você vai ter superaquecimento. E por que vai ter superaquecimento? Porque os radiadores antigamente, os que vinham nesses carros aqui completos, sendo Monza ou cadete completo, eram brasados. Então a tubulação do radiador era uma tubulação achatada, cheia de estrias, onde o líquido lá dentro ele fica girando, ele passa dentro do tubo, mas é um tubo achatado, ele gira, ele turbilhona ali dentro. Então ele passa muito lentamente, as peças são largas e com isso ele irradia muita temperatura para o ambiente, coisa que a gente não tem mais hoje. Todos os radiadores são tubulares, tá? E unificaram. Então o radiador do modelo com ar-condicionado é o mesmo do modelo sem ar-condicionado. Se você tiver muita sorte de achar um radiador brasado para o cadete, a situação melhora bastante, consideravelmente. De qualquer forma, mesmo que você coloque um radiador brasado, você vai colocar uma válvula 92 graus,
que é o que muitas vezes indicam aí, e nas tabelas infelizmente indicam a de 92, você vai ter superaquecimento num trânsito num dia muito quente. Porém, com todos esses testes que eu fiz, o que eu identifiquei? A válvula de 92 graus, tá? Eu viajando com ela num tempo frio, porque a parte baixa interessa pra gente tanto quanto a parte alta da temperatura. Então, a válvula de 92 graus, ela mantém o motor mais ou menos entre 86 e 88 graus. A válvula de 82 graus, a mesma coisa. Tá? Porque com 88 graus, 86 graus, ela já abriu, mas ela abriu pouquinho, não é muita coisa que ela abriu. Tá? Então, eu fazendo o teste basicamente na mesma temperatura do ar, viajando pelo mesmo lugar, a constatação que eu tive é com válvula de 92 e válvula de 82 eu tenho uma diferença de 2 graus, não passa disso para 82 ser mais baixo, mas é bem pouco. Porém, na fase quente, eu tenho essa válvula aqui de 82 trabalhando tranquilamente na faixa dos 90 graus. A minha ventoinha eu mando ligar por ser injeção programável com 94 e mando desligar com 88. Ele trabalha perfeitamente, ele liga a ventoinha, ele desce a temperatura, desliga a ventoinha, já começa a subir, é perfeito, é lindo. Se eu colocar a de 92 graus e eu pegar trânsito, estou falando trânsito, um dia quente aqui em São Paulo, aquele inferno, eu não vou conseguir baixar a temperatura de 97 graus. A ventoinha fica direto, constantemente, porque ela só desliga com 88, ela vai ficar constantemente e você fica no anda e para do trânsito, ou até que andando um pouco devagar, mas andando de 50, 40, 50 km por hora, que é de algumas avenidas, e a ventoinha fica lá direto, 97 graus. Quando você para no meio do trânsito, coisa de 2 minutos, a temperatura já chega a 105. Então é terrível, pessoal. Para vocês identificarem se foi da MTE Thomson, tanto a 211 quanto a 221, elas não têm uma borracha de vedação em volta do fechamento dela com a carcaça. Então esse disco metálico brilhante aqui dentro, ele é liso, ele não tem borracha. As outras têm borrachas. Mas eu deixei o código aí, então fica bem fácil de vocês compreenderem. Eu decidi contar essa história porque é uma questão de experiência, né? De teste principalmente, teste na prática, né? E temperaturas variadas, porque São Paulo acaba permitindo você ter todas as estações que você quer. Então, se um dia eu quiser simular a Serra Gaúcha aqui, se quiser simular a Serra Catarinense, a gente tem praticamente, né, salvo os lugares que nevam, né, que até São Paulo já até nevou uma vez, mas enfim, se eu quiser simular quase que Fortaleza, Manaus aqui, São Paulo parece que dá para fazer tudo isso, é meio maluco o negócio. E para quem nunca veio para cá, acredite, pessoal, é tenso. Às vezes você passa uma noite com 10, 12 graus e você enfrenta 38 por volta das 2 da tarde, 3 da tarde, entendeu? Às vezes dá para fazer um teste de arrefecimento tanto na fase fria quanto na fase quente aqui. É bem absurdo. Pessoal, isso aqui é super simples de instalar. Eu acredito que não preciso fazer um vídeo específico da instalação da válvula termostática, porque basicamente isso aqui, a gente está vendo 3 buraquinhos aqui. Você tira esses 3 parafusos, tira a abraçadeira que segura a mangueira aqui, desencaixa uma peça, faz uma limpeza na carcaça, se você não for trocar. Lá na carcaça da termostática, lá no cavalete, você faz uma limpeza, coloca o anel de vedação nesse rasgo aqui, certifica que lá está bem limpo, porque às vezes tem tá frustrado. Por exemplo, eu tenho uma carcaça aqui de termostato, tem uma carcaça velha aqui, cavalete velho, então o que você vai encontrar lá é essa situação aqui, ó. Então você solta os 3 parafusos, tira essa peça fora, dá uma boa limpada aqui. Se você precisar, passa uma lixa aí, sei lá, passa primeiro uma 80, depois uma 320, por exemplo, para deixar lisinho. Se tiver muito corroído, você troca essa peça. Aí é a coisa mais complicada, precisar tirar a correia. Mas isso aqui é muito fácil. Coloca o anel de vedação aqui na borda, encaixa isso aqui no lugar, aperta os parafusos e já era, tá? Super simples, não tem erro, acho que não preciso nem ficar mostrando muita coisa. Se você não se sentir confortável em aplicar só com o anel de vedação, porque aqui está meio rugoso, alguma coisa assim, pode passar um filetezinho de um silicone
para motor, tá? Silicone para motor. Aí você coloca aqui, espera ele curar para você colocar de novo o líquido no carro, tá? Pessoal, eu sei que eu falei demais, mas eu queria passar essa experiência para vocês. Se ficou alguma dúvida aí, e provavelmente tenha ficado, porque é uma experiência meio doida e eu tentei encurtar o máximo que deu, eu posso de repente explicar um pouco melhor aí nos comentários ou fazer outro vídeo. Mas esse bichinho aqui é muito importante. Aliás, esses dias aqui tem feito na faixa de 12 a 14, 15 graus à noite. E eu ligo o carro, rodo aí 600 metros, ele está na temperatura de trabalho. E teve dia que fez aí 36 graus e eu fiquei parado no trânsito, com o ar ligado, com um monte de carro em volta, aquele calor no computador de bordo estava marcando 42 graus e a temperatura chegava nos 94, não chegava nos 95, descia, ligava a ventoinha, né? Descia e ficava liso. Muito bom, muito legal. Outro adendo antes de terminar esse vídeo que eu queria falar para vocês. Com o ar condicionado a situação agrava pra caramba. Embora a ventoinha fique ligada na velocidade baixa, mas se você colocar uma válvula 92 e usar o ar condicionado, aí a casa cai mesmo, porque o condensador, que é o radiador do ar condicionado, fica lá na frente irradiando calor. A ventoinha tá sugando o ar ali, sugando esse ar que já está quente na rua, passando pelo condensador, sendo mais aquecido ainda tem o radiador de óleo ali na frente. Chega no radiador, ele quase não tira a temperatura do radiador. Aí a casa cai bastante, porque daí temperatura acima de 100 graus, 105 graus e para esses motores aqui é um veneno, principalmente conjunto original, tá? Então o motor não aguenta. Pessoal, super simples a dica. VT 221.82 ou VT 211.82 e o interruptor térmico Cebolão, ele liga com 92 graus e desliga com 87, então é 92/87. A Thompson também tem, eles não patrocinam a gente, quem sabe um dia, mas o produto é excelente, eu tenho me dado muito bem com ele. Pessoal, é isso daí, valeu!